E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês aqui o seguinte, né? Eu vou responder aqui a pergunta de algumas pessoas. Algumas pessoas nos comentários aí estão me perguntando o que é que eu acho do Marcos Lisboa, né? Bem umas 3 pessoas aí, mais de 3 pessoas já chegaram a perguntar, né? Já vieram com essa pergunta para mim. E provavelmente essa pergunta ela surgiu, né? E Marcos Lisboa é um nome que está sendo pesquisado muito ultimamente aí. Provavelmente porque o Arthur Duval, né, ele chegou a falar numa das suas lives aí, né, que ele segue o Marcos Lisboa, ele aprende com o Marcos Lisboa, né, e ele está sendo tido aí como uma espécie assim, meio que um dos gurus aí do Mamãe Falei aí, do Arthur Duval, né. Só que assim, pessoal, inclusive, né, o Arthur Duval parece que ele também estava assistindo aí o Rascunhos Econômicos, né. O Rascunhos ele meio que percebeu, o Arthur Duval parece que ele tinha citado alguma coisa indiretamente aí, né? Inclusive ele comentou no canal do Rascunhos Econômicos também, né? Sobre aquele debate entre ele e o Loconte, né? Mais ou menos uma divergência ali sobre o significado do termo produtividade, né? Versus o termo rendimento, né? O Loconte queria dizer que era produtividade operacional. Enfim, não queria entrar nesse mérito aqui hoje. Mas, assim, sobre Marcos Lisboa especificamente, eu diria o seguinte, né? Ele, assim, pelo que eu vi aqui no currículo dele, né? E em algumas entrevistas que eu escutei aqui dele, ele realmente ele é um cara bem capacitado aqui, né? Presidente, já foi presidente do INSPER, né? Inclusive, né? Ele tem um foco muito grande em microeconomia. A microeconomia inclusive, é um dos maiores focos da escola austríaca, é microeconomia, né? É claro que eles fazem depois a ponte com a macroeconomia, mas assim, ele tem um foco muito grande em microeconomia, né? Vejam só, que é esse foco maior em microeconomia, né? Essa relevância que se dá em microeconomia, é algo que está no discurso atual do Arthur Duval, né? Apesar de que ele, em si mesmo, ele já tem se manifestado, por exemplo, especificamente sobre autores da escola austríaca, ele é muito raso, né? Inclusive, ele soltou algumas opiniões aí que são muito questionáveis, né? Aquelas opiniões mais rasas sobre a escola austríaca, de quem você vê que não leu, de fato, né? Ou o cara que só leu as seleções, né? Exemplo, José Cobori aí, né? E, assim, você vê que realmente não tem, o cara não tem conhecimento sobre escola austríaca, porque é complicado, se você conhece a escola austríaca de fato, né, e você defende bastante microeconomia neoclássica, que seja, né, mas você a sua reação não vai ser de desprezo pelo Mises, e sim de admiração, né, porque o Mises ele está na base, em boa parte da base do que da microeconomia moderna aí, né, ou seja, após a síntese neoclássica, né, e novamente também tivemos aí uma segunda síntese neoclássica, né, chamada nova síntese neoclássica, onde várias contribuições da escola austríaca, especialmente microeconomia, foram incorporadas aí pelos neoclássicos, né. Isso é uma coisa bem, assim, até porque, assim, ali no surgimento, né, na Revolução Marginalista, os neoclássicos eles já incorporaram bastante coisas dos austríacos, de Menger, né, que eu quero dizer aqui, né, do marginalismo de Menger aí. Já viste aqui a teoria adotada, né, da utilidade marginal adotada, né, tiveram várias versões aí, a mais adotada, né, a que venceu aí, né, foi a versão do Menger, né, a utilidade marginal ordinal, né, e não cardinal. A parte cardinal, ela hoje ela fica mais num campo, assim, muito específico de finanças ali, né, nem economia mais, né. Então, assim, o Marcos Lisboa, pessoal, né, ele tem, agora sim, tem umas coisas que eu não gostei muito dele, né, que ele chega a fazer alguns elogios à China, né, mas aqui também eu faço, podemos detalhar melhor essa opinião dele sobre a China. Eu acho que ela não é tanto no aspecto do socialismo ou do estatismo, quer dizer, chinês, né. Ela é mais com relação aos aspectos de livre mercado mesmo, né, da China, né, alguns aspectos que até faz sentido o neoclássico ele elogiar nesses aspectos, até porque em microeconomia, por exemplo, a China ela não adota
um modelo marxista, ou, sei lá, ou um modelo fora da microeconomia neoclássica, né? Na verdade, em microeconomia, a China adota o modelo walrasiano, né? Porque, assim, o que as pessoas não entendem é que, politicamente falando, a China até pode ter um partido comunista, né? Assim, na questão ideológica, eles até podem ser comunistas, mas eles não são idiotas, pessoal, de estar adotando uma pseudociência como o marxismo para tocar a economia deles, né? É uma coisa bem, bem óbvia, né? Então, assim, o Marcos Lisboa, o que ele faz? Ele defende um modelo assim, que você vai ter produtividade, né, que vai depender da questão da inovação, de você melhorar a gestão, né, de você oferecer um produto melhor, né? Ele também elogia os Estados Unidos, China, né? Mas assim, o aspecto que ele inova, ou melhor, um aspecto que ele elogia na China é mais essa questão da inovação, né? Que no Brasil justamente quem tenta competir é que está apanhando aqui no mercado, né? Porque você tem uma estrutura regulatória muito forte, né? E ele critica bastante essa estrutura regulatória. Você tem uma estrutura tributária que é muito onerosa aqui, né? Que protege aquelas empresas que são mais ineficientes, né? E em outros aspectos também, você vai ter uma socialização de custos, né? O custo do erro, né, do empresário que é ineficiente, você socializa o custo desses erros, né, desse empresário mais ineficiente, e impede que empresários mais eficientes eles possam crescer, porque justamente você tem uma estrutura tributária, né, e regulatória muito estanque, né? Então, veja que o Marcos Lisboa ele não é de uma vertente keynesiana, por exemplo, né? Não é um keynesianismo fiscal aqui, né? Ele também não é de uma vertente do desenvolvimentismo aqui, né? Ele também não acredita porque assim, a China, um aspecto ruim da China é essa questão dos campeões nacionais, né? Ele não defende os campeões nacionais, né? Mas assim, o método do Marcos Lisboa aqui tem alguns outros aspectos, porque assim, ele vende uma ideia de economia baseada em evidências, porque o MBL, ultimamente, ele tem flertado muito com essa... isso também já vem aí de outras vertentes aí, né? Por exemplo, psicologia baseada em evidências, né? PBE, né? Ou seja, estão surgindo aí várias áreas, né? Com o nome aí baseado em evidências, né? Para meio que dar a entender, né, que você está aí produzindo estudos, né, que você vai ter dados, né, você vai ter uma análise, né, estatística de séries, né, históricas, fazer regressão estatística e tal, né, que é um ponto aí que eu acho que há uma pequena divergência, né, não é que os austríacos eles não usem dados, inclusive os neo-austríacos aí, eles usam bastante matemática, né, tá vendo uma síntese bem louca ultimamente, né. Eu acho que vai haver uma terceira síntese neoclássica, né, que vão incorporar novas contribuições dos austríacos aí, né? Mas assim, o Marcos Lisboa ele tem essa defesa da economia baseada em evidência, né? Ele diz assim, uma política pública, por exemplo, né? Você vai ter que ter um diagnóstico sério, né? Você vai ter que ter uma estratégia ali, né, de causalidade ali, né? Mas, ao menos nesse aspecto, você vê que há ali, mesmo que seja uma política baseada em evidências, não nega assim, um fator mais a priorístico aqui, né? Que é você ter, pelo menos, uma teoria de causalidade, né? O modelo, né, explicativo que te permita, né, inferir uma causalidade com base na classificação dos dados que você está coletando ali, né? Então, você vai ter ou seja, você vai ter que avaliar como é que você sabe que uma política ela vai causar um efeito X, né, e não é apenas assim, uma coincidência que causou aquele efeito, né? Não é apenas uma correlação, né? Ou muitas vezes uma correlação fraca, ou enfim, não é exatamente não é por exemplo, não é meramente também uma cronologia, né? Cronologia também não é causalidade, é uma outra questão aqui, né? Então, pelo menos assim, eu vejo que é uma forma de você utilizar evidências, mas assim, de uma forma até responsável. Não é como, por exemplo, fazem aí os trabalhistas, né? Inclusive nesse último debate, Tammy Filipe e Arthur Duval. Tammy Filipe, na minha visão, ele é um analfabeto científico, né? Porque
ele fica citando dados, mas só que ele não consegue tirar uma interpretação correta daqueles dados, porque ele fica confundindo cronologia com causalidade, né? Ele fica confundindo correlação com causalidade também, enfim. E aí o que acontece? O Marcos Lisboa ele trabalha com um modelo aí de avaliação, de você vai tentar compreender, né, o custo-benefício social, né, de algumas políticas aí, né, você vai ter que também estabelecer um prazo aí, né, para que essas políticas elas possam acabar, né, caso elas não dê certo, você possa conseguir voltar atrás logo, né, mais ou menos um modelo de Karl Popper, né, que nós explicamos na aula passada, que era basicamente uma coisa muito parecida com isso, né? Você ter ali uma forma de você testar essas políticas aí, né? Uma forma de você aplicar a falsibilidade com políticas públicas ali, só que eu vejo assim, eu vejo com certo ceticismo esse tipo de iniciativa aí, né? Eu vejo com certo ceticismo porque o Estado, e principalmente o Estado brasileiro, ele tende a não querer seguir uma linha muito clara com relação a isso, né? Ele tende a querer concentrar o seu poder, na verdade, né? Gera uma complicação aí quando você tenta flertar com certas políticas públicas, sendo que, assim, cientificamente isso até poderia ser viável, né? Porém, o problema é que o Estado não ia querer, eu acredito que o Estado ele não ia querer colaborar com isso aí, né? De certa forma, né? Não ia querer, por exemplo, regredir uma política pública que, para a população em geral, ela não foi benéfica, mas para os políticos em si, né? Foi bastante benéfico, né? Conseguiu bastante voto, conseguiu, enfim. Como também, por exemplo, essa questão desses programas de renda mínima, né? Que são eternos aí, né? Que é uma medida que era para ser basicamente temporária, mas ela se torna eterna aí, né? Então, assim, o que acontece aqui, né? Ele tem um flertezinho, Marcos Lisboa, aqui com esse método estatístico, né? Ele transforma esse método estatístico numa espécie de critério de como você vai fazer, né, para propor certas políticas públicas, você mostrando evidência de que aquilo realmente dá certo, né? Só que assim, o Marcos Lisboa ele também elogia alguns casos, né, que você vai ter uma intervenção pública, né, que, por exemplo, ela conseguiu gerar uma certa produtividade setorial ali, né, porque você percebeu que houve uma competição real, né, houve metas claras também, né. Quando ele cita a China, né, voltando aqui para a questão da China, ele cita como um exemplo, assim, de uma política, você tem uma política industrial, né, que ela pode ter aumentado a produtividade, né, numa fase que havia uma certa competição ali, né? Ou seja, aquilo favoreceu a competição, né? Só que a ideia é que o apoio fosse temporário, né? E fosse um apoio disciplinado ali, né? Então, ele fez algumas políticas, por exemplo, a Embraer, né? A Embraer, você tinha um caso ali na Embraer de uma política pública, né? Que ela funcionou por algumas décadas aí de formação, né? Você tinha, por exemplo, o ITA, né? Ele surgiu nesse meio aí, né? Engenharia aeronáutica, né? Porque não é porque, por exemplo, o governo ele colocou dinheiro que surgiram essas iniciativas, né? Você tinha décadas ali de formação, você tinha capital humano sendo formado, né? E essa política pública funcionou por conta disso, né? Então, sim, o que acontece aqui, né? Uma outra questão é que a microeconomia que ele utiliza, apesar de ele ter esse apelo, né, muito grande a evidências, né, exige alguns aspectos a priori aqui, né? Eu não estou falando exatamente de uma praxeologia aqui, né, mas assim, não há uma negação aqui do fator a priori, né? Neoclássicos, eles não negam muito bem isso aí, né? A questão do a priori, né? Eles só não têm uma teoria da causação, por exemplo, tão bem formulada quanto a da escola austríaca, mas assim, você tem o Marcos Lisboa. O que acontece, né? Ele assume como verdade algumas estruturas conceituais aqui, por exemplo. Você tem a ideia de que os indivíduos eles respondem a incentivos, né? Que os mercados, por exemplo, eles podem falhar em certos casos que forem bem mapeados ali, né? Se tiver assim alguns casos de externalidades, né? Um bem público, né? Uma questão assim de assimetria de informações, etc., né? Então, assim, em alguns casos específicos ele defende, né, um intervencionismo aí. Então, assim, ele não é bem assim, ele é um liberal, ele vai se classificar aqui como um liberal, né,
um meio termo aqui, né? Não é o liberal austríaco, é claro que o nível de intervencionismo que ele vai defender é maior, mas assim, entre você ter um comunista no governo, né, e um liberal mais moderado assim no governo, é óbvio que o liberal mais moderado ele é preferível, né? Só que assim, para o padrão da escola austríaca aqui fica meio complicado, porque você vai ter que ter uma intervenção, né, que em alguns pontos, até você pode compatibilizar isso com Hayek, por exemplo, né, mas assim, você tem sempre essa ideia de que essa intervenção ela vai ter que ser transparente, né, o que na maioria das vezes nós sabemos que não é transparente, né, o nosso Estado não está nem um pouco disposto a isso, né, uma intervenção temporária, né, a maioria das vezes o Estado, quando ele faz uma intervenção aqui no Brasil, né, ela não é temporária, ela é praticamente eterna, né? Quando o Estado ele cria um imposto novo, ele cria alguma coisa nova, é praticamente eterno, né? O Estado ele demora, muitas vezes ele não acaba mais, assim, existem coisas que surgiram que iam ser temporárias há 20 anos atrás, e elas existem até hoje, né? Então, assim, mas assim, ele parte de uma ideia de que ele assume algumas ideias. A priori ele vai validar isso aí com alguns dados, obviamente, né? Só que assim, ele tem ali basicamente um arcabouço conceitual que é mais ou menos ligado assim, uma certa teoria do bem-estar, né? Uma teoria de mecanismo, né? Design de mecanismo, né? De Leonid Hruvsky, né? Um ponto de acordo aqui que eu acho que podemos fazer aqui, né, com o Marcos Lisboa, é que pelo menos assim, o Marcos Lisboa, um aspecto que é muito positivo dele é que ele denuncia que o Estado está capturado aqui por certos grupos aqui, né, de interesse, né, privilegiado, né, que ele defende, né, uma ideia de uma política, né, que vai se blindar de um lobby, né, você defende mais transparência nas políticas públicas aí, né, e assim é óbvio que isso tem uma certa há uma convergência aqui, né, na preocupação dos austríacos de uma linha mais haykiana ali, que são liberais, que propõem uma intervenção mínima estatal ali, né, o pessoal da public choice ali, né, que você vai ter assim, a ideia de que o Estado, né, você vai ter um campo ali de disputa, né, vamos ter grupos disputando, né, por grupos diferentes disputando por interesses diferentes, né, o Estado ele não é um ente homogêneo aqui, né, um interesse só, né, você vai ter pessoas disputando por interesses diferentes, né? E dentro desses grupos também vão ter pessoas, né, dentro de cada grupo que vão ter interesses diferentes também, mesmo dentro dos grupos, né? Então, assim, mas assim, onde há uma convergência, você vai ter a ideia de que você ter regras estáveis, né? Ali, um aspecto mais normativo, que seja estável, que seja mais transparente, né? Isso é muito haykiano aqui, né? Você pega o livro do Hayek, Legislação e Liberdade, isso tem um aspecto muito haykiano, né? Você ter regras transparentes, né? Você tem também, né, a ideia de regras que sejam previsíveis, né? Uma previsibilidade, novamente isso aqui é muito haykiano, né? Previsibilidade de regras gerais, né? Competição livre, né? Para você poder ter uma certa coordenação social, uma certa inovação aqui, né? Então é isso aí, pessoal, né? É isso que eu tenho a dizer por hoje.